Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos no capítulo 11, as relações econômicas no cotidiano, segunda parte. Página 272, conceitos fundamentais. O que a economia estuda? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que diz que o termo da economia vem estudar duas palavras gregas, né? Aikos, casa, e nomos, cuidar, administrar, ou seja, seu significado nos lembra regras da casa ou administração doméstica. A economia é uma ciência social voltada para o estudo da produção e distribuição de bens e de serviço. Bom, a economia estuda a forma como a sociedade produz e distribui e consome esses bens materiais e esses serviços, tá? Bom, como é que produz e distribui, né? A sociedade produz e distribui. A sociedade produz, né, alimentos para gente e distribui os alimentos para gente. A sociedade, ela faz, né, materiais, faz bens materiais, né, duráveis, que é geladeira, fogão, televisão, que a gente consome, e não duráveis, que são os alimentos, né? E quem administra essa economia, né? Ou seja, essa administração doméstica da casa, quem cuida é sempre quem? Quem cuida é sempre a mamãe, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo que diz: a economia está diretamente ligada ao governo das nações, tá? Então, também é importante a gente entender, tá? Que estabelece regras para o funcionamento de leis. Como é que isso acontece, né? Vou explicar para vocês. É mais ou menos assim. Nas ciências sociais, tá? É importante a gente saber isso. Nas ciências sociais, né, atua na análise os hábitos e costumes de diversos grupos sociais, bem como suas características religiosas, familiares, né, organização institucional, econômica, tá? Então, por isso que a economia está diretamente ligada ao governo e às nações, tá? Pois é ele que estabelece as regras para o funcionamento das leis, tá? É importante a gente saber disso, né? Que é o governo, né, que estabelece as regras do funcionamento. A gente está vendo isso agora, né? Volta às aulas, para as aulas, volta às aulas, né? Então, a gente tem uma lei, tá? Dessa forma, os efeitos, regras ou medidas governamentais são vivenciadas por todos nós diariamente. Vamos marcar o último parágrafo quando fala: além dos governos, existem esses organismos internacionais. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI, foi feito pelos Estados Unidos. Qual é o objetivo do Banco Mundial e do Fundo Monetário, né? O Banco Mundial, o dinheiro fica aqui, e o FMI empresta o dinheiro para os países que estão precisando de dinheiro. Então, o FMI foi criado para monitorar e proteger o sistema financeiro nacional contra a crise econômica. Que crise é essa, né? O país está precisando de dinheiro, o país não tem como sobreviver, vai lá nos Estados Unidos, pede o dinheiro emprestado, tá? E aí ele vai e depois paga. É importante que o FMI, como eu falei para vocês, foi criado nos Estados Unidos em 27 de dezembro de 1945, tá? Mas nasceu em 44. A ideia de fazer foi em 44, mas foi sacramentada em 1945, tá? Quando acabou a guerra, a Segunda Guerra, numa conferência realizada nos Estados Unidos, tá? O FMI, ele surgiu para trazer mais estabilidade ao câmbio dos países capitalistas e para levantar fundos que avaliassem, né, que auxiliassem as nações com dificuldade. Então, o FMI surgiu, né, com o objetivo de auxiliar os países com dificuldade. O Brasil é um que pediu dinheiro emprestado ao FMI, tá? E o Banco Mundial financia programas sociais, tá? O Banco Mundial financia os projetos, tá, de infraestrutura de diversos países. Que infraestrutura é isso? Abertura de portos, tá? Construções de rodovias,
tá? Os países membros têm maior poder na decisão política, né? No caso, os Estados Unidos foi que criou, ele tem um maior conceito sobre esse fundo, né? Desse Banco Mundial. Página 273, macroeconomia e microeconomia. Bom, o que é macroeconomia? A macroeconomia é um ramo da economia dedicada ao estudo, medida e observação de uma economia regional, né, da região ou nacional, tá? Isso é macroeconomia. A macroeconomia é um dos pilares dos estudos da economia. Então, eu gostaria que vocês marcassem todo o primeiro parágrafo que o estudo da economia pode ser dividido em duas áreas. A macroeconomia, que tem como princípio relacionar os agentes econômicos e indicadores que refletem a economia mundial ou regional, tá? Então, a macroeconomia é um ramo da economia dedicada ao estudo, tá? Da medida e observação de uma economia regional dentro da sua região ou nacional do Brasil todo. Regional só aqui na região ou nacional, tá? No mundo todo, tá? Ok? Aí fala também como taxa de juros e câmbios, balança comercial, inflação e outros indicadores econômicos, né? Que outros indicadores econômicos é esse? É o IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, é o coeficiente Gini, que mostra, né? Enquanto o IDH mostra, né, as desigualdades, o coeficiente Gini mostra também, né, as diferenças entre os países, tá? Já a microeconomia é considerada a base mais moderna da teoria econômica, tá? Estudando suas relações. Por exemplo, as famílias são consideradas fornecedores do trabalho e capital. Então, o que é uma micro? Voltada para o estudo da unidade individual ou agentes produtivos. Por exemplo, de empresas. Minha mãe, ela tem uma lojinha de roupa, tá? Então, ela tem uma microeconomia. Ela é a dona daquele estabelecimentozinho, tá? E a economia dela está voltada para quê? Para ela, para a vida dela. Ela compra, e vende, tá? Isso é uma microeconomia, tá? É para ser consumida pela população, tá bom? Tá? Então, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo da página 273. Então, macroeconomia é um ramo da economia dedicado ao estudo, medida e observação de uma economia total, regional ou só das regiões, né? No caso, a gente mora na região sudeste, então é só no Rio de Janeiro, tá? Ou nacional, todo o Brasil. Já a microeconomia é considerada a base moderna da teoria econômica, tá? Estuda as relações fundamentais. As famílias são consideradas fornecedores desse trabalho e capital. Por que as famílias? Porque são pequenos grupos. O micro são pequenos grupos, macro é um grupo maior, tá? Vamos agora aqui aos setores da economia, tá? Nós temos 4 setores da economia. O setor primário, vamos marcar todos os setores da economia, são conjuntos de atividades diferenciados pelos bens que produzem e que juntos formam uma economia de uma região. Então, o setor primário está ligado ao quê? À natureza. Então, o que é estar ligado à natureza? Então, vamos lá. Eu tenho uma plantation de cana-de-açúcar, tá? Eu tenho uma plantation de cana-de-açúcar. Aí, depois, eu colho a cana-de-açúcar, né? Minha cana-de-açúcar é a minha matéria-prima, tá? É de origem vegetal. E depois eu levo para a indústria, que é o setor secundário, tá? E aí o setor secundário vai e transforma aquela cana-de-açúcar em rapadura, melado, e depois é levado para o setor terciário, que é mercado, ou a caça. Eu pego
o animal, né, o jacaré, tiro o couro do jacaré, é a minha matéria-prima, tiro o couro do jacaré, vai para a indústria, o setor secundário, pego aquele couro de jacaré, transformo em cinto, transformo em bolsa, depois de transformado vai para o setor terciário, que é o quê? Que é a venda, tá? Que é o comércio, tá? Então, o setor primário está ligado, né, à produção de bens, né, de exploração de recursos da natureza, tá? Esse setor primário pode ser do extrativismo animal, vegetal ou mineral. Página 274. Setor secundário está diretamente relacionado à transformação da matéria-prima. É o que eu falei para vocês, né? No caso da caça, do jacaré, né? Eu matei o jacaré, tirei o couro dele, tá? E o couro dele foi para produção de quê? Não foi para produção de roupa, mas foi para produção de cinto, sapato. Já no caso que eu falei para vocês da cana-de-açúcar, né? Pode ser para alimentos, né? Que é no caso melado, a rapadura, tá bom? Já o setor terciário, ele está ligado à prestação de serviços. Por exemplo, no caso médico, todo mundo que lida com o público, ele está inserido no setor terciário, tá? Então, o professor, né? Você está falando aqui, educação, o médico, né? O turismo, o segurança, o comércio, a telecomunicação, todo mundo que está lida com o público, está no setor terciário, tá? Do comércio, tá? Então, o setor terciário do comércio está interligado com os mercados. Todo mundo que trabalha no mercado está no setor terciário, todo mundo que trabalha em loja está no setor terciário, todo mundo que trabalha no hospital está no setor terciário. E o último, o quaternário, inclui atividades do conhecimento de alta o quê? Tecnologia, como vocês estão vendo aqui, tá? Que é o quê? Que é a robótica, tá? Então, a gente tem o setor primário, olha aqui, ó, vamos lá. Setor primário, extraiu o bem, né? Extraiu o minério de ferro. Depois, esse setor primário, essa extração de ferro, ele é transformado no setor secundário, vai para a indústria e transforma esse produto, tá? Depois, que é o quê? Que é o carro. Depois, vem para o comércio, o cara comprou o carro. E o quaternário é o GPS do carro, é o rádio do carro, né? Porque hoje a gente tem um carro que só falta falar, né? Que é o quê? A tecnologia. Então, a tecnologia é o setor do quê? Quaternário, tá bom? Vamos marcar toda essa página. Agora, o que é inflação? Então, vamos lá. O que é inflação? Inflação é um termo da economia frequente utilizado para designar o aumento geral dos preços na sociedade. É o que nós estamos vivendo hoje, com o preço do arroz, 40 e poucos, 5 quilos, 40 e poucos reais, né? O preço do feijão, 30 e poucos reais. Então, o que chamamos de inflação? De oferta. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Se existe quem consome produtos, existe também aqueles que produzem e vendem mercadorias. Quanto à procura dos produtos é maior do que a oferta deles. Então, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Está tendo mais oferta de quê? Maior oferta de procura, não é? De produtos. E tem menos mercadorias. Por isso que o arroz está daquele caos. Isso é o quê? Uma inflação. Vamos marcar também outra forma de inflação por demanda, é quando as pessoas estão comprando muito, né? Dizemos que o mercado está aquecido e por isso há aumento de preço, pois a procura está maior que, página 275, que a produção. Isso faz com que os governos, né, por meio de bancos centrais, acompanhem constantemente a inflação. Então, o que é inflação? A inflação, gente, é a subida
tá, dos produtos nas prateleiras, tá? Isso é inflação, tá? Então, aqui vamos, eu não mandei marcar, mas é importante marcar também esse parágrafo aqui, tá? Houve um período no Brasil em que a inflação era um dos graves problemas. Eu me lembro perfeitamente, em 1989, né, do feijão, a pessoa podia comprar só 1 quilo de feijão na época, né? Por quê? Porque o produto estava o quê? Escasso. Por estar escasso, né, ele era muito mais caro. Então, isso é inflação, tá? É um termo da economia frequente utilizada para o aumento dos preços de mercadorias, tá? O que é lucro? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? O que é o lucro? Bom, chamamos de lucro o retorno de investimentos que se fez ao construir um determinado negócio. Então, vamos lá. Eu resolvi botar um mercadinho na minha casa, tá? Então, eu compro biscoito na cidade, uma caixa por R$50, vem 50 biscoitos. Cada biscoito eu comprei a R$1, mas eu vou vender a R$2 vou ganhar R$1 em cada biscoito. Tá dando, então, isso é lucro. Ou eu comprei 100 canetas a 10 centavos e estou vendendo a 50. Então, isso é lucro, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando se fala de lucro. Página 276, nós vamos falar sobre capitalismo, né? O que é o capitalismo? É um sistema econômico baseado na propriedade privada. O que é propriedade privada? É uma propriedade do Estado, de capitalista, privada de pessoas, tá? E sua operação com fins lucrativos. As características, né, centrais desse sistema incluem, além a propriedade privada, que é a propriedade de uma pessoa, tá? E a acumulação de capital, ou seja, ela vai juntando dinheiro, tá? Com o trabalho do assalariado. Quem é o assalariado? São os empregados, tá? Então, eu gostaria que vocês marcassem o segundo parágrafo quando fala: esse sistema é caracterizado pela propriedade privada de meios de produção e possui fins lucrativos, tá? Então, quando fala de capitalismo, né? Quando a gente fala de capitalismo, a gente lembra de que o objetivo principal da maior parte do empresário é ganhar do quê? Dinheiro, tá? E o capitalismo tem todos esses 5 ramos. A propriedade privada, que é a empresa, tá? Que é a empresa daquele capitalista, tá? Daquele, por exemplo, a Record é uma propriedade privada, tá? O mercado é uma propriedade privada, a loja é uma propriedade privada. Livre iniciativa, tudo são ramos do capitalismo. Todos os cidadãos são livres para tomar a iniciativa de atuar em qualquer área da economia. Livre concorrência, que é a competição. A lei de oferta e procura, né? Eu vou procurar a loja que me vende mais barato, tá? Então, tem essa livre oferta de procura. E a acumulação de capital é o quê? É o acúmulo do que eles ganharam. Aqui, no caso, está mostrando o McDonald's, que é uma propriedade privada. Além de ser propriedade privada, ela está o quê? Ela está no mundo todo. Página 277. Socialismo. Vamos marcar todo o parágrafo do socialismo. O socialismo já é diferente do capitalismo. Enquanto o capitalismo, né, o sistema econômico é baseado na propriedade privada, o socialismo já é diferente. Refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração da propriedade pública. Enquanto no capitalismo a propriedade é privada, no socialismo a propriedade é pública ou coletiva, tá? Por meio de produção distribuída, de distribuição de bens, tá? Propondo-se aí a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade para todos, tá? Então, aqui está mostrando a Rússia,
tá? Que é um país... Não, aqui tá Cuba, Rússia também é. Tá mostrando Cuba, né? Cuba é capitalista, socialista, Rússia é socialista, China é socialista, Coreia do Norte é socialista, Vietnã é socialista, tá? Então, dos países socialistas, tá? A propriedade é pública, tá? Não é privada como é no capitalismo, tá? No socialismo, todo mundo é igual. Quem controla o dinheiro é o Estado. Não tem acúmulo de capital, tá? Tá vendo? Ó? Socialismo não é acumulação de capital, não tem. É uma sociedade igualitária. O que é uma sociedade igualitária? Todo mundo é igual. Vamos marcar também o sistema misto, né? Nós temos o sistema misto. Vale a pena lembrar, eu não falei que a China é um país socialista? Pois é, mas hoje a China ela é socialista, tá? É importante a gente saber disso. Hoje a China é um país socialista, mas a sua economia não é uma economia planificada como é a economia do socialismo. Hoje a China é um país socialista com economia de mercado. Ela é mista, ela é socialista, mas tem características do capitalismo, tá? Então vamos marcar todos os 2 parágrafos do sistema misto. Página 278. Economia e sustentabilidade. Consumo e consumismo. Bom, consumo. O que é ser o consumo? O consumo é você comprar o que você precisa para você comer ou para você vestir, calçar. Eu tô precisando de um tênis, porque meu tênis rebentou. Então eu vou lá e vou comprar. Eu tô precisando de uma mochila, porque minha mochila arrebentou. Isso é ser consumo. Consumismo é quando eu compro demasiadamente sem necessário. Eu já tenho 5 pares de tênis, eu quero ter mais um tênis. Eu já tenho 2 mochilas, eu quero comprar mais uma mochila. Tá dando? Isso é ser consumista, tá? Deu para entender qual é a diferença de consumo para consumista? O consumo, você compra o que você precisa, tá? Você compra o que você necessita. Já o consumismo, você compra demasiadamente. Tem gente que compra muitos alimentos e acaba estragando. Isso é consumismo. Você só vai comprar carne, o que você vai consumir, né? Mas tem gente que compra, deixa no freezer, aí congela, descongela, acaba estragando. Então, isso é consumismo. Consumo é comprar só o que você, tá? Para você sobreviver, só aquilo para você comer, para você vestir, tá? É o que você necessita naquele momento. Então, vamos marcar todo o parágrafo da página 278, quando fala de consumo e consumidor, e consumismo, tá? Então, repetindo, o consumo, você compra aquilo para você consumir, para você comer, para você vestir, seja ele de alimento, seja ele de algum outro produto. Já o consumismo é quando você compra muito sem necessidade, tá bom? Para casa, página 280. Para casa, página 281. Para casa, página 282. Para casa, página 283. Para casa, página 284. Beijo, meus amores.